Pessoal, vamos lá para mais uma live, mais um conteúdo de extrema relevância e importância para nós. E hoje a gente vai falar sobre a dor de cotovelo, o cotovelo. Trouxemos aqui um especialista para falar mais sobre o que a gente tem de dor, de problema, de tratamento e tudo mais. E hoje nós nos separamos as perguntas que as pessoas também mais fazem sobre uma determinada doença aqui, ó, epicondilite, que é relacionado ao cotovelo. E quem vai responder para nós aqui é o Dr. Sérgio Rovinski. Eu vou falar o currículo dele aqui, é um especialista, assim, de renome, né, aqui no Brasil e até em outros países. Ele é muito experiente. Tem quantos anos de experiência, Dr. Sérgio? Eu tenho exatamente 26 anos de formado como médico, tenho 22 anos como formado oficialmente como ortopedista e tenho 20 para 21 anos de super especialista em medicina e cirurgia do ombro, do cotovelo e do membro superior. Quer dizer, é importante até entender que o especialista como eu, ele não trata do ombro, do cotovelo só, ele trata de todos os problemas do braço que vão até a mão e muitas coisas que estão nas costas também e que estão relacionadas, né? Muitas vezes o problema está no pescoço, muitas vezes está no ombro, e faz parte do nosso trabalho como especialista dizer se vai mais para um lado ou mais para o outro. Mas e a gente faz isso o dia inteiro com muito gosto, no meu caso, há 21 aninhos. E para complementar aqui, para terminar aqui o que, né, que você tem tanto de conhecimento, é médico ortopedista, formou-se pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A Unifesp. Onde também se especializou em cirurgia de ombro e cotovelo no ano de 2005. Coordena o serviço de trauma de ombro e cotovelo de um dos maiores hospitais de São Paulo, além de atender regularmente em consultório, que é lá na Clínica Suorte. Sim. Dedica-se ainda a constantes atualizações, principalmente no exterior, onde traz novidades e soluções em tratamentos mais avançados para os seus pacientes. Olha que ótimo isso aqui para quem está ouvindo, hein? Sim. Congressos internacionais também faz parte da sua agenda. E não para por aí. Além de prestar atendimento cirúrgico, clínico e cirúrgico em São Paulo, viaja regularmente para outros países, ajudando colegas em discussões de casos e cirurgias. Sim. É um grande currículo para a gente poder estar aqui atento a tudo que você tem de informação para nós. Eu tenho 3 pátrias, né? Sou brasileiro, óbvio, mas eu tenho 2 pátrias que eu acho que são minhas pátrias mesmo, né? A Índia e a Argentina. Eu vou para lá, eu vou para cá, e o que importa é não parar de estudar e aprender. Muito bom, isso aí. Então, tem muito a passar para nós, esse conhecimento seu. Então, vou te fazer algumas perguntas aqui que as pessoas mais fazem a respeito de cotovelo, que a gente vai focar, e aí você responde com todo o seu conhecimento aí, para a gente poder estar aqui aprendendo e, lógico, até indicando você como um especialista nessa área, quem tem esse problema. E aqui, vamos lá, ó, Dr. Sérgio, o que é epicondilite? Boa. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar esse nome antes. Eu escuto essa palavra todo dia, há 20 anos. Vamos lá, cara. Eu acho que a primeira coisa é entender que a gente está falando com a população geral e as informações são as mesmas, mas a gente tem que passar as informações de uma maneira muito, como fala, muito fácil de entender, né? Então, eu vou falar, acho que a menor quantidade de termos técnicos possível, mas explicando com calma esse problema, que é tão comum e que é indiscutivelmente o problema mais comum do cotovelo do adulto, assim, de longe, né? O cotovelo do adulto pode ter vários problemas, mas esse é responsável por, no mínimo, 80%, 90% do que a gente vê no consultório, mas eu acho que mais do que até isso, né? Então, é muito comum. Então, essa palavra é epicondilite, né? Parece complicado, mas não é. O negócio é assim, de uma maneira bem simples de entender. Quando a gente olha para o cotovelo, a gente tem aqui 2 pontinhas de osso, tá?
que a gente consegue palpar com facilidade, né? Uma aqui dentro, que eu chamo de epicôndilo medial, e outra aqui do lado, que eu chamo de epicôndilo lateral. Ou seja, quando a gente estica o braço e a gente olha aqui, no cotovelo, eu tenho duas pontinhas de osso, e o que interessa é que o nome delas são os epicôndilos, né? Então, se eu pegar meu braço, o que está para dentro do corpo está para o meio, e o que está para fora está para o lado. Então, eu tenho o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Tá? Tendo dito isso, o sufixo nas palavras, sufixo é o que vai no final, né? Então, o sufixo it é inflamação. Então, amígdala não vira amidalite, tem sinusite, tendinite, tantas outras ite. E quando você tem a inflamação aqui na região do epicôndilo, a gente tem, então, epicôndilo com ite, epicondilite, né? E existe a epicondilite lateral, que é do lado de fora, e a medial, que é do lado de dentro. A lateral, ela é, no mínimo, 15 a 20 vezes mais comum do que a medial, no mínimo. Então, eu tenho pelo menos 15 a 20 vezes mais mais casos, eu não. A distribuição do problema na população é 15 a 20 vezes mais comum epicondilite lateral e muito menos a epicondilite medial, embora elas sejam causadas pela mesma história, né? Então, é assim, a epicondilite lateral é um problema que se caracteriza por uma inflamação de uns tendões que ficam aqui presos no epicôndilo lateral. E antes de falar de onde ela vem, é um problema em que você tem a inflamação aqui nesses tendõezinhos, isso gera uma série de sintomas muito clássicos, tá? Então, a gente tem o quê? Uma dor que é essencialmente aqui, nesse ponto, tá? Muitas vezes ela é uma dor pontual, muitas vezes ela é uma dor numa região mais ampla, e às vezes ela irradia até o meio do antebraço, raramente ela passa do meio do antebraço, entendeu? E é o tendão. É o tendão, Tá. Tá irradiando a dor para a musculatura. Esse é um problema extremamente comum, que causa esse tipo de dor. As epicondilites, elas, já eu falo de onde que vem, elas podem ser leves, elas podem ser moderadas e elas podem ser intensas, tá? Ou severas. E essa análise é clínica a depender da intensidade da dor e da cronicidade da dor. O que é cronicidade? Há quanto tempo que ela está acontecendo? Uma coisa é estar com o problema há 15 dias e outra há 6 meses, entendeu? Uma coisa é ter um pouco de dor, né? Então, quando é que a dor se manifesta? Muitas vezes com o cotovelo parado e muitas vezes aos movimentos. Então, quais são os movimentos mais comuns em que essa dor se manifesta? Carregar uma sacola de supermercado, levantar uma mochila do chão e, em casos mais severos, literalmente pegar um copo. Eu pego um copo, já começo a ter dor. Eu pego um copo, eu tenho dor. Eu pego uma jarra, para pegar uma jarra d'água, assim, o paciente tem muita queixa. E isso, muitas vezes, tem um impacto muito grande na vida do paciente, né? Às vezes, eles vêm com muita dor e se queixando muito, tá? E eu diria que isso é o carro-chefe dos problemas não traumáticos, né? O que são os problemas traumáticos? São as pancadas, as fraturas, são os traumas, aí é outra coisa. Mas das patologias não traumáticas, dos problemas não traumáticos, é o mais comum. E temos a epicondilite medial, que causa uma dor semelhante, mas aqui no lado de dentro do cotovelo, tá? Eu acho que antes de falar de onde vem a epicondilite,
acho que é importante deixar muito claro o seguinte: o diagnóstico da epicondilite, tanto lateral quanto medial do cotovelo, é clínico. Conversou, examinou, diagnosticou. Eu não preciso de exames de imagem. A ressonância magnética, a ultrassonografia, ela tem espaço depois. Uhum. A gente começa a ter algumas dificuldades com o tratamento ou em situações muito específicas. Mas no começo, via de regra, a gente não precisa. O diagnóstico é 100% clínico. Conversou, examinou, já sabemos. Independente da intensidade da Independente dor? da intensidade. Independentemente da intensidade. É um problema que quem conhece a doença ou o problema, muito tranquilo. Na primeira consulta, a gente já... É gíria de médico, né? Que é matar o diagnóstico. É gíria de médico. Uhum. Matei o diagnóstico. Já sei o que esse paciente tem e é muito tranquilo para o médico dizer o que esse paciente tem, né? É Uhum. um diagnóstico clínico. E aí eu acho que Porque a próxima pergunta, desculpa te interromper, é por que que ela acontece? Não sei se a eu... próxima, na verdade, é Ah, como você explicou aqui dentro é a medial e aqui é a lateral. isso, Aqui, ó, a lateral e aqui é a medial. isso. Aqui tem uma pergunta que faz assim: por que que a epicondilite lateral é chamada de cotovelo de tenista e a medial é de golfista? Essa pergunta é fundamental, tá? Acho que essa pergunta ela é fundamental e só não vamos esquecer, a gente não tem muita pressa, mas acho que é interessante dizer de onde que vem, entendeu? Sim. Mas essa pergunta é importante, viu, Anderson? Porque é assim, do ponto de vista prático, 50% de quem joga tênis, tá? Vai desenvolver epicondilite lateral em algum momento da vida após os 30 anos de idade. Então, Uhum. isso ficou popularizado nos Estados Unidos, né? A palavra cotovelo é elbow, então isso foi chamado de tênis elbow, né? Cotovelo do tenista. Tênis elbow. E aí, da mesma forma, nos Estados Unidos se joga muito golfe, não que não se jogue em outros países. E quem joga golfe também desenvolve muito, e aí começou a ser chamado de cotovelo do golfista, né? Uhum. Golfer's elbow, em inglês. Veja, eu falo muito isso no consultório, cara, nós temos que separar, e acho que em todas as áreas da medicina, nós temos que separar o academicismo da vida prática. O academicismo é ser 100% acadêmico e estar no meio universitário, no meio científico, no meio dos congressos e dar muita aula, e isso é importante, mas a prática do consultório é uma outra parte da medicina, onde tem muita fundamentação científica. Mas, Uhum. assim, academicamente, eu vivo muito dando aula e vendo aula, e é o meu universo também, academicamente a gente não gosta dessa palavra, porque é uma palavra que não é para ser usada, né? Esse termo, tênis elbow, a Sim. gente, academicamente, a gente não usa, a gente usa o nome da doença ou do problema, que é epicondilite lateral do cotovelo ou epicondilite medial. Nem no esporte fala muito essa palavra? Não, Esse termo? espera só um minutinho. Estou falando na faculdade, nos Sim. congressos. Quando você sai para a vida real, né, sobretudo no meio esportivo, caiu na boca do povo há décadas. Então, eu estou com o cotovelo do tenista. E aí o problema, não precisamos nem entrar muito nesse mérito, é que muito médico, sobretudo no exterior, em língua inglesa, fala tênis elbow. E aí vai reverberando e vai falando, e no final vai reverberando, falando, e no final acabou caindo na boca do povo e ficou, entendeu? Uhum. Eu vou te dar um exemplo bem legal, parece estranho, mas meu pareamento é muito prático.
você faz a barba, eu também faço a barba, e todo homem, a maioria faz, né? Quem não deixa a barba crescer. E quase todo mundo, né, tem os aparelhos de barbear, mas o nome técnico é lâmina de barbear. Esse é o nome técnico. E uma das marcas é Gillette, como tantas outras. Só que todo mundo, muita gente chega no supermercado e fala, quero comprar a Gillette. Não é certo. O certo é, eu quero comprar uma lâmina de barbear da empresa A, B, C ou D, tá? Né? Ou um aparelho manual, tem os aparelhos de barbear elétrico. Você não vai comprar uma Gillette, você vai comprar uma lâmina de barbear, mas na boca do povo virou, vou comprar a Gillette, né? Sim. Até eu sei que, do ponto de vista de marketing, a Gillette tem muito orgulho que isso aconteceu. Quer dizer, você, é sério, você confunde o nome do produto com uma marca. A marca, sim. Mas o pareamento é a mesma coisa. O certo é lâmina de barbear, muita gente fala Gillette. Você não vai mudar, já está assim há décadas. É a mesma coisa. O correto é epicondilite lateral. O correto não é tênis elbow. Mas caiu na boca do povo. Muita gente fala, doutor, eu estou com o cotovelo do tenista, estou com epicondilite. Aí eu falo, você está com uma epicondilite lateral, do ponto de vista técnico. E aí, enfim, é apenas esse comentário, mas tecnicamente, academicamente, não é correto, tá? Mas não vou mudar o que está na boca do povo. Se eu falar, quero que todo mundo pare de falar que vai no mercado comprar Gillette. Não vou. Já está dentro, aí é a mesma história. Entendeu? Principalmente hoje as pessoas vão procurar muito na internet e às vezes tal que o povo fala, né? Vai chegar em você falando já esse termo. Eu concordo, mas concordo plenamente, mas aí a minha resposta é muito fácil. Como educador que eu sou, né? E no Brasil e fora do país, eu acho que eu tenho uma obrigação de seguir a denominação técnica. Eu acho que mesmo que eu fosse oftalmologista é a mesma coisa. Então, eu uso os termos técnicos e explico para o paciente, mas, no fundo, é a mesma coisa. E por que essa dor acontece? Vem da onde? O que essa é uma pergunta muito causa isso aí? Uma é por... Entenda, existe a questão do uso, mas existe uma predisposição pessoal de alguns pacientes que a gente ainda não conseguiu entender 100%. A medicina ainda não conseguiu entender 100%. Mas o que mais importa, Anderson, é que isso não impede de tratar. Acho que esse é o grande lance. De onde vem? É uma predisposição pessoal, mas 95% dos meus pacientes, no mínimo, não jogam tênis. Então, cotovelo do tenista, 95% não joga tênis. Então, eu sempre falo, o monge budista que passa o dia inteiro lá meditando, ele pode ter, nada impede. E ele não é um usuário intenso, né? Mas a maioria, eu tenho muitos pacientes sedentários de atividade física que tem gente que joga tênis e e muita gente que vai para academia. Mas acho que o que mais importa, Anderson, é entender que, cara, tem tratamento e, olha, eu já tive, em 2023, uma epicondilite medial no meu cotovelo esquerdo, sofri demais, fiz os mesmos tratamentos que eu faço com meus pacientes, tô zero bala. Interessante. E assim, aqui eu tô com uma relação do que as pessoas também perguntam a respeito disso, né? Importante. Aqui de uma forma muito clara. Doutor, sinto uma dor muito forte do lado de fora do cotovelo quando aperto a mão ou pego qualquer peso. O que pode ser essa dor do cotovelo? Porque assim, a pessoa está perguntando, não sei se ela falou pro lado de fora. Aí ela pergunta, o que pode ser essa dor do cotovelo? A resposta é muito simples. A resposta é, muito provavelmente, é uma epicondilite lateral do cotovelo, tá? E é tão provável que aí, do ponto de vista técnico, o médico diz, até prova em contrário, é epicondilite. Quer dizer, na medicina,
quando a probabilidade das coisas acontecerem é muito alta, a gente fala até que se prove o contrário, até prova em contrário é tal. Então, para essa pessoa, a resposta começa, mas eu vou até o final. A resposta é, muito provavelmente essa pessoa está com uma epicondilite lateral do cotovelo, até prova em contrário é isso, porém, só podemos confirmar com um exame físico e uma avaliação presencial, né? Exame físico, ele é 100% presencial. Esse é um ponto que só vou comentar rapidamente, assim, ele é um problema onde a medicina, a ortopedia esbarra muito, e não haveria como ser diferente, nos problemas da telemedicina, tá? Porque eu preciso examinar, eu preciso literalmente colocar a minha mão, meus dedos, na parte que dói do paciente, seja o pé, a mão, o ombro, a coluna, enfim, e fazer todo o protocolo do exame físico, para entender o que esse paciente tem. Então, a ortopedia esbarra muito, né, na telemedicina, não que eu não tenha feito alguns casos, que eu conversei com pacientes que moram em outros estados, vieram operar comigo em São Paulo, deu certo, mas é diferente. Você entende que uma consulta de psiquiatria é muito mais factível pela internet, porque não há um exame físico, há um exame psíquico que é feito com conversa. Agora, a partir do momento que existe um exame físico, onde o médico precisa examinar o corpo do paciente, em muitas especialidades isso é fundamental, e na ortopedia muito, né? Tem que ser presencial. Então, até prova em contrário deve ser, vem no consultório que eu te dou a resposta na primeira consulta. E mesmo não sendo esportista, então você falou que isso pode vir do nada, de predisposição da pessoa. Existe uma coisa que se chama epidemiologia. Eu adoro essa palavra, que significa... O que é epidemiologia? É o estudo da distribuição populacional das doenças nas pessoas e o estudo do comportamento das doenças na população. Tá? E existe uma coisa que se chama distribuição epidemiológica, ou seja, quem que tem mais epicondilite, quem que tem mais a doença tal, entendeu? Então, epidemiologicamente falando, a epicondilite acomete tanto homens quanto mulheres, não há preferência por sexo. Não esqueçamos que homem tem câncer de mama. Todo mundo fala das mulheres. Eu diria que 99, tanto por cento dos cânceres de mama acontecem nas mulheres, mas homem também tem. Só que não sabia disso. É muito pouco. Então, epidemiologicamente, sei lá, muitas vezes mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino, né? E tem muitas doenças ortopédicas que é mais comum no sexo masculino, ou que são mais comuns no sexo feminino, tá? E epicondilite não, afeta os dois sexos de forma muito proporcional. E é mais comum entre os 40 e os 50 anos de idade. Então, eu tô com 50. Em 2023, eu tinha 47. Foi quando eu tive. Cara batata. Assim, é muito difícil pegar abaixo dos 40 anos. Muito. E muito difícil acima dos 55. Mas o paciente clássico era eu, 47 anos. Assim, 45. Acabei de fazer uma infiltração num cara de 50. É sempre assim. É muito raro sair desse espectro, né? Os dois sexos com uma distribuição muito similar, muito parecido, entre 40 e 55 anos. Mais entre 42 e 50. Indubitavelmente é assim no mundo inteiro.
Interessante. Não tem relação a sexo, mas tem relação à idade, né? Tem, muito. Tá. Entenda, não é uma doença, quando você fala não tem relação com o sexo, está corretíssimo. A única coisa é que, do ponto de vista técnico, a gente fala predileção, né, de acontecer mais no Tá. sexo A ou no sexo B. Como câncer de mama ou tantos outros problemas, entendeu? Que acontecem mais em mulher do que homem. Na ortopedia, isso é super estudado, né? Tem problema do ombro, só comentando. A gente pode até falar uma outra live, tá, cara? De tendinite calcárea do ombro, eu atendo no consultório, óbvio, pô, é 10 a 15 vezes mais comum em mulher do que homem. Mas eu peguei um homem há um mês atrás, e eu falei, ele veio na primeira consulta, e ele estava com dor há 5 dias, e eu falei, até prova em contrário, é tendinite calcárea. E a gente conseguiu uma ressonância no mesmo dia e à noite eu dei o diagnóstico. Aí eu falei, cara, não é comum, é bem menos comum em homem, mas pode dar. Mas epicondilite, Anderson, homem e ambos os sexos são acometidos na mesma paridade. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Quando acordamos de manhã com o cotovelo doendo, sem ter feito nada durante a noite, essa dor no cotovelo à noite é normal na epicondilite? Pode acontecer. Pode acontecer. É importante entender. Aí eu vou dar uma pincelada muito rápida, tá? E entenda, dor articular, de articulação, matinal, eu estou apenas falando um pedacinho de uma história gigante que a gente não vai falar. Pode ser um problema reumatológico, um tipo de reumatismo, por exemplo, é mais comum nos dedos das mãos, mas pode acontecer. Mas uma das manifestações da epicondilite, tanto medial quanto lateral, pode ser a dor matinal, tá? Mas não é o mais comum. O mais comum é dor durante o dia e dor a esforços específicos para epicondilite lateral e esforços específicos para epicondilite medial, gestos que acontecem durante o dia fora de atividade física, que a gente chama de AVD. AVD, atividades da vida diária. Ok. Entendeu? Então, eu tenho epicondilite, eu tenho coisas típicas no AVD, como fala, da epicondilite medial e da lateral. Mais comumente, a epicondilite lateral, pegar jarra, pegar sacola do supermercado, pegar um copo, mas a medial também, assim, a medial para pegar copo, para fazer força para dobrar, enfim, pela história, conversando com o paciente, pelo exame físico, a gente já, na primeira consulta, eu já dá para dar o diagnóstico na primeira consulta. Muitos problemas ortopédicos, eu não, né? O especialista só consegue definir o diagnóstico de maneira definitiva com alguns exames, tá? Não é o caso das epicondilites, não é. Você falou AVD. O que é AVD mesmo? Só os termos. AVD, né, é uma coisa que a gente usa muito, que é uma abreviação. Sim. Atividades da vida diária. Tá. Então, é semelhante à LERC, que é a mais conhecida? Não. Atividades da vida diária é o que a gente faz no dia a dia. Isso. Pegar um celular, digitar, abrir uma porta, segurar um copo. São gestos que a gente faz no dia a dia. Isso é muito usado nos Estados Unidos. Lá chama D de dado, L de laranja, A, que é Daily Living Activities. Que é atividades daily, diária, living, viver da vida, e a atividades. Então, atividades da vida diária. Então, quando eu tive a minha epicondilite medial, em 2023, já tem 3 anos, eu morria de dor para abrir a porta do carro. Morria de dor.
E eu tinha muita dor, eu seguro o garfo na mão esquerda, eu uso a faca na mão direita, então eu corto o bife com o garfo na mão esquerda. E eu me lembro muito bem que era um sábado, eu fui almoçar com a minha esposa, estava no pico da epicondilite medial do meu lado esquerdo, e ela falou assim, você está com menos dor hoje, né? Eu falei, por quê? Não te falei nada? Ela falou que você está conseguindo cortar o bife, já faz um mês que você não corta. Porque Ah, eu pedia para ela me cortar, porque eu não conseguia de tanta dor. uhum, E, então, enfim, isso é um tipo de AVD. Usar a mão para almoçar é um tipo de AVD, entendeu? E eu não fui operado, porque a extrema maioria não opera. Então, daqui a pouquinho a gente fala do tratamento, mas as notícias são felizes. aham, que bom. Essa pergunta aqui é interessante, ó. Se não tratar a epicondilite, quanto tempo essa dor no cotovelo pode durar? Cara, essa pergunta é muito boa, tá? Existem algumas doenças ou alguns problemas na ortopedia que a gente chama de autolimitados. Ele tem começo, meio e fim, tá? E meio que o corpo vai ajudando a cicatrizar. Só Uhum, que é o seguinte, o ciclo da epicondilite por si só, ele é muito longo. Ele é um negócio de pelo menos um ano, se a gente não fizer nada, entendeu? E é, ele demora muito. Então, assim, aham, o paciente, se não fizer nada, provavelmente vai sumir, mas vai sofrer muito, e por muito tempo. Então, eu não vejo nenhum sentido em não tratar, entendeu? Não vejo nenhum sentido em não tratar. Quando eu tive, né, assim, é legal quando o médico foi paciente, né? é, No auge da minha crise, eu estava com dificuldade, que fique bem claro, não comprometeu os resultados das minhas cirurgias, mas teve uma cirurgia em específico de um adolescente que eu saí com muita dor, a cirurgia ficou ótima. E eu falei, Sérgio, chega, vai tratar. uhum, Aí eu tratei, fiquei bom. Mas eu acho que é assim, não é algo para você apenas esperar, tá? É diferente de, vamos dizer assim, uma contusão simples, do tipo, nossa, eu acordei e chutei o pé da cama. Então eu tô com o dedão doendo, mas tô conseguindo andar, não tá tão roxo, acho que não quebrou, até que quando quebra a dor é absurda. Então eu tô andando com um pouquinho de dor, eu vou esperar 5 dias e se passar eu não vou no médico. Top! Eu já escutei 500 histórias assim, entendeu? Porque foi uma pancada, que é um fenômeno de melhora autolimitado. Quem nunca bateu a mão, bateu o dedo do pé e aí fala, puta, meu, eu acho que não foi nada tão sério, eu vou esperar uma exatamente. semana, duas e aí passa. Aí tá o ciclo da resolução, ele é rápido. Então tá tudo bem. Uhum, Epicondilite jamais. Quer dizer, quando o paciente vem comigo, eu falo que a epicondilite, muitas vezes, são 3 palavras com uma vírgula escrita de 2 formas diferentes. A primeira forma é demora, vírgula, mas melhora. E a outra aham, forma é melhora, mas demora. Entendeu? Mas aham, o tratamento, os tratamentos modernos, eles encurtam muito o tempo de evolução da doença. É o que aconteceu comigo. Então, hoje em dia, assim, operar virou uma exceção da exceção da exceção da exceção. Raríssimo operar epicondilite, é muito raro, muito raro. Inclusive, é a próxima pergunta que tinham feito, ó. A epicondilite, que já era preocupação, né? Precisa de cirurgia ou tem como resolver a dor no cotovelo sem operar? A resposta, eu acho que faz muito parte dessa live. Aham, Vamos voltar, vamos falar como era até 2018, 2017, mais ou menos isso, porque de 2018 a 2020, coisa mudou muito para melhor, né? Então, aham. É assim, recente, né? mas é assim. Então, quando eu me formei, há 20 anos atrás, a gente operava 8 a 10% das epicondilites laterais. E
muito menos de 1% das epicondilites mediais. Então, eu já operei bastante epicondilite lateral na minha vida, e operei 2 epicondilites mediais em 20 anos. É pouco, é muito pouco. E já vi muitas. Só que, como é que a gente tratava, né, até 2018, assim, que eu queria falar muito do passado e do presente, tá? Uhum. Num passado relativamente recente, vamos falar da epicondilite lateral, que é a mais comum. Até uns 10 anos atrás era mais ou menos assim. Não estou falando que era só assim, mas o algoritmo de tratamento, ele era assim. A fisioterapia tem um papel muito importante, sempre teve, tem e sempre vai ter. A gente podia fazer infiltrações com corticoide, que é um desinflamador, tá? Uhum. Dá certo, e em muitos casos, e a gente operava, né? Falando rapidamente da cirurgia, você abre o tendão saudável, você tira o tendão doente, você faz uns furinhos no osso, você fecha o tendão saudável e você parte do princípio que vai formar um tecido mais saudável ali embaixo. Uhum. É uma cirurgia maravilhosa, se chama cirurgia de Nirschau, né? Nirschau. E é a cirurgia mais legal de fazer no cotovelo, que melhora muito rápido, e o paciente, depois de 2 meses, fala: doutor, tchau, tô ótimo, tchau, não quero te ver mais. A recuperação é rápida. Rápida demais. Mas E assim, muito assertiva também a cirurgia. olha, o tratamento da epicondilite cirúrgico, ele é extremamente eficaz. Uhum. Mas, voltando, 2015, 2016, eu ainda operava 8 a 10% dos meus pacientes. Só que nos últimos, sei lá, 8 anos, tudo mudou para melhor, porque começaram a se desenvolver muitos métodos que a gente chama de ortobiológicos, que são medicamentos mais modernos que promovem a cicatrização, Uhum. entendeu? Que promovem a cicatrização. Então, eu digo hoje que 2026, epicondilite lateral, eu acho que se a gente opera, é muito menos do que 0,5%. É muito menos do que meio. Então, era 10, 8% dos casos. Hoje, se eu falar meio, Diminuiu demais. eu acho que eu estou exagerando. É menos, eu não tenho esse número. Na minha cabeça é tipo 0,2%, 0,2, do tipo 2 em 1.000. Cada Uhum. 1.000, mas talvez seja menos que isso. Eu operei, eu tenho uma boa, eu tenho uma memória muito boa, tá? Então, assim, de 2018 para cá, eu operei dois pacientes. Uma, porque em 2018, em abril, acho que foi 18 de abril de 2018, eu só não me lembro o dia, mas foi abril de 2018. Ela queria engravidar, então ela queria algo que fosse muito assertivo, e aí a gente conversou e eu operei, e ela voltou grávida alguns meses depois, e teve o filho feliz da vida. E outro paciente, no ano passado, que inclusive um desembargador de justiça, eu já tinha operado o ombro dele em 2022. Aí, Uhum. ele estava ótimo, aí ele veio com uma epicondilite, e ele faz muita musculação, queria voltar rápido. Aí eu tentei com todas as minhas forças convencê-lo a não operar. E aí Tá. ele começou a ficar muito bravo comigo. E falou, porque eu quero. Eu falei, mas tem muita coisa para a gente fazer antes. Mas eu li muito na internet, eu quero. E eu falei, nada desabona a cirurgia. Mas tem tanta coisa, mas eu vou recuperar mais rápido, é muito assertivo. Eu falei, é. E aí, no Uhum. final, a gente foi conversando, e era uma opção de tratamento, não era nada errado. E eu operei, e ele está feliz da vida. Mas são exceções, veja, assim, eu tento muito, isso é muito claro, eu tento demais hoje em dia
no consultório, mostrar para o paciente que a chance de operar é muito rara, assim, tem muita ferramenta para a gente usar hoje em dia, sabe? Então, se eu puder falar um pouquinho dos ortobiológicos, eu acho que é assim, eu acho não, né? Existe, assim, falando de uma maneira um pouco mais resumida, né? Existe como fala, o ácido hialurônico, que eu vou falar de 3 métodos de manejo de tratamento, tanto da epicondilite lateral quanto da epicondilite medial, tá? Então, tá, agora você vai falar sobre a soro de ácido hialurônico, você vai falar sobre eu vou infiltração? falar sobre as infiltrações. Ok, é uma Então, próxima pergunta aqui. então é assim, vamos falar vamos entrar nesse assunto, que é um assunto que acho que é um dos aspectos mais importantes. Temos 3 ferramentas para epicondilite, assim, tem outras, mas eu vou falar o dia a dia, tá? Fisioterapia sempre vai ter o seu espaço, sempre, tá? Ok. A gente tem que individualizar o tratamento para cada caso é um caso. Mas, Anderson, tem só algumas pessoas falando aí no seu fundo, tá me atrapalhando um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? E aí... avisei eles aqui. E aí é o seguinte, vamos lá. Então, voltando, tem a fisioterapia, que é uma ferramenta que sempre vai ter o seu espaço, e eu individualizar para cada caso. Tem a cirurgia, que é uma superexção, e no meio tem as infiltrações. Então, eu acho que nunca na história da ortopedia as infiltrações tiveram tanto espaço quanto em 2000 nos últimos anos, indiscutivelmente. Então, hoje a gente tem produtos para a gente usar, né? Remédios, métodos de tratamento, né? Então, um deles é o ácido hialurônico, tá? Que ele tem as suas... Enfim, a gente tem o ácido, a gente tem o PRP e o BMAC. Eu vou falar um por um para não confundir, tá? Então, o ácido já tenho ouvido falar, esses outros não. Mas é assim. Então, eu vou falar um por um, que eu quero que todo mundo que veja entenda super bem e não tenha nenhum tipo de confusão na cabeça. O que é o ácido hialurônico? É um produto que ele ajuda a desinflamar e ele ajuda a regenerar o tecido e a cicatrizar, entendeu? Então, ele tem algumas vantagens, tá? A maioria dos ácidos são feitos no exterior, muitos são feitos na Europa, tá? E vem para cá 100%, assim, é um mercado muito regulado pela Anvisa, a Anvisa sabe tudo, assim, é uma coisa, como a gente fala, à luz do dia total, isso é reguladíssimo na Europa, nos Estados Unidos, assim, são produtos super testados, super aprovados, enfim. Eu até sei de uma empresa do Sul que faz ácido, mas a extrema maioria do dia a dia a gente usa ácidos importados que já estão aqui no país. Ele tem a grande vantagem, né? Como eu falei, é um desinflamador, é um regenerador e é um cicatrizador, e ele tem uma grande vantagem, tá? Que ele já vem pronto numa ampola pronta para aplicar. Então, assim, a praticidade é muito alta. Você tem ampola, a seringa vem pronta, você prepara e você aplica. Então, ele é muito prático, tá? E eu acho que hoje em dia, meio que indubitavelmente, isso aí é um consenso, não é para todos os médicos que pensam assim, mas a maioria, né? Assim, ele é meio que o medicamento de entrada,
entendeu? Então, no mundo das infiltrações, ele é um produto de entrada, porque ele é muito bom e porque ele é muito prático, porque ele vem numa ampola, entendeu? Você não tem que tirar nada do paciente, eu já vou falar disso daqui a pouquinho. E, como fala, e muitos planos de saúde cobrem, tá? Muitos planos de saúde cobrem. E é direto no tendão mesmo? Direto no tendão. O que é legal a gente falar é assim, por muitos anos a gente fez as infiltrações baseado em parâmetros anatômicos e hoje a gente usa tudo guiado por ultrassom, né? Então, é uma tecnologia que veio para ficar. Eu tenho na clínica, eu uso, estou muito feliz. E ele aumenta a precisão do procedimento. Ele aumenta... então, o procedimento ele fica mais preciso. Não que as infiltrações não dessem certo sem o ultrassom. Sim. Até que eu passei 18 anos da minha vida fazendo sem ultrassom. Estou usando há uns 2 anos. Mas o ultrassom aumentou a precisão. Então, o ácido é uma ferramenta muito eficaz, tá? Pode ser associado a uma fisioterapia, sim, mas muitas vezes os pacientes melhoram demais e eu acabo prescrevendo alguns exercícios em ambiente de academia e meio que esse paciente fica bem. A minha casuística é enorme, como qualquer especialista. Anderson, estou nessa vida há 20 anos, e estou fazendo muito ácido no cotovelo há uns 3 anos, uns 3, 4, mas assim, estou fazendo muito sem forçar a indicação, porque muitos pacientes merecem, outros não. Como eu disse, você tem que ver o tempo que está acontecendo, a intensidade da dor. Muita gente tem mais facilidade para fazer fisioterapia, muita gente tem menos, né? Só comentando, muitos pacientes hoje têm mais tempo de fazer fisioterapia por causa do home office, entendeu? Então, ele está em casa, ele dá uma escapadinha, vai... Tá, entendi. Então, muitos pacientes hoje ficou mais fácil fazer fisioterapia que tem o home office. Isso é uma das coisas boas do mundo do home. Eu vejo muito no consultório, entendeu? Mas o ácido, sobretudo guiado por ultrassom, ele é muito eficaz, você não tem que tirar nada do paciente, que eu já explico isso. Ele vem pronto numa ampola, então ele é muito prático e é muito seguro, tá? Antes que você pergunte, tem alguma contraindicação? Não. Só que é certeza que vai dar certo? Deixa eu ir a resposta inteira. Não, mas é muito provável que dê. Foi o que resolveu o meu problema, foi o ácido, entendeu? Um grande amigo meu, que é um dos meus assistentes cirúrgicos, Matheus me fez 2 infiltrações e esperei mais um tempinho, fiquei ótimo. Mas aonde eu quero chegar, cara, é uma super opção, tá bom? Só que existe mais 2 que eu queria comentar. Um deles é o PRP. O PRP está muito na moda, mas é algo que já se discute há 20 anos, inclusive, acho que na semana passada ou retrasada, ele, com uma série de critérios, ele foi aceito pelo Conselho Federal de Medicina como um método formalizado. Então, assim, é importante dizer que é assim, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, ele era tido como experimental até 15 dias atrás. E agora ele já está passando por um processo de não ser experimental. Não vou entrar nessa discussão, a gente acha isso um absurdo, porque em vários países já deixou de ser experimental há muito tempo, já é algo oficializado pela Anvisa de cada país. Nos Estados Unidos também já deixou de ser experimental, mas é algo que é uma ferramenta muito interessante. Como é que funciona, né? A gente colhe mais ou menos, sei lá, uns 100 ml de sangue.
Então, tem que uma pessoa no consultório, eu trabalho com uma enfermeira do Einstein muito capacitada, que vem no consultório, entendeu? Ou seja, onde for, mas estamos dizendo na clínica, tá? Uhum. E tira 100 ml ou uma amostra ainda de menorzinha de sangue. Aí ela coloca numa centrífuga, e isso leva uns 20 minutos, 30 minutos, e por centrifugação, ela separa o sangue em 3 partes, tá? Nossa. Num tubo de ensaio. É assim, tem uma parte mais transparente, que é o soro, é a água do sangue, digamos assim, Uhum. uma parte vermelha, que são as hemácias, que levam o oxigênio, e outra parte que são as plaquetas, que são as células de cicatrização. Então, todo mundo que colheu o exame de sangue já viu, eu tenho tantas mil plaquetas. Para que serve? Para cicatrizar a pele, quando você corta, para cicatrizar os vários tecidos do corpo. E aí você pega essas plaquetas, você concentra, você aspira e você leva para um tecido que precisa de mais estímulo cicatricial. Então, eu adoro falar do PRP, é o seguinte, cara, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Esse é o PRP, entendeu? Uhum. O problema de muitos tendões é que eles têm pouca circulação. Então, chega pouca célula de cicatrização. Então, se você pega essas células, tira do seu corpo, concentra e leva para lá, você está fazendo algo que seu corpo não consegue fazer. Uhum. PRP é estudado há mais de 20 anos, entrou no mundo com muito descrédito há 20 anos na comunidade médica, são 2 décadas de avaliação, é um negócio que bem feito funciona. Bem Uhum. feito funciona. Tem todos os critérios e funciona, tá? É algo que é uma opção. Por que eu falo que ela, na minha visão, o PRP vem depois do ácido, porque a Uhum. praticidade do ácido é muito grande. Vem uma ampola, eu não preciso chamar alguém no consultório, tirar sangue do paciente, o que é muito seguro. Esperar uma meia hora, aplicar. O PRP dá certo na maioria dos pacientes. Mas você concorda que ter literalmente um medicamento que vem numa seringa é muito mais prático, né? Sim. Então, por isso que na maioria da cabeça dos médicos, e eu tenho trabalhado assim, pode ser que meu protocolo mude à medida que os protocolos mundiais mudem ou evoluam, enfim, mas o PRP, ele ainda está na minha cabeça e na cabeça da maioria dos colegas como uma opção que vem um pouco depois do ácido, que quase sempre dá certo, tá? Uhum. Esse é o PRP. E a última é o aspirado de medula óssea. O aspirado de medula óssea, que você já escutou falar, Anderson, em célula-tronco, né? Sim. O que é Sim. célula-tronco? Ela está dentro da medula óssea, entendeu? E e ela se diferencia em várias coisas. Então, a pele vem da célula-tronco, o cabelo vem da célula-tronco, o osso e o tendão também. Então, você pode aspirar o que está dentro da medula óssea, que é uma célula indiferenciada, que ela Uhum. ainda não se diferenciou em pele, ou seja, o que for, cara, cabelo, velho. E aí você tira isso e você coloca no paciente. Tem toda uma técnica, enfim. Também é um método, tá? É fácil de fazer. Vamos falar da paciente. Que dia é hoje, meu? Hoje é quarta-feira, né? Quarta. Uhum. Então, sábado eu usei essa técnica, que é o aspirado de medula óssea. Então, como é que é no consultório? O paciente tem que vir, a gente tira a medula óssea quase sempre da bacia, tá?
com uma anestesia local, vai doer alguns dias, depois passa, e aí você, com toda uma técnica que eu não quero explicar, você aplica no tecido. Então, o PRP você tira sangue, o aspirado de medula óssea você tira do próprio osso, entendeu? Parece estranho, mas é algo feito demais no mundo inteiro. Agora, eu te falei que sobre individualização. Significa, eu tenho que individualizar o tratamento para cada paciente. Então, deixa eu falar do que aconteceu sábado. Aconteceu há 5 dias atrás, cara. Eu operei uma lesão de manguito de uma paciente de 70 anos que joga boliche. Joga Olha boliche. Só. Rapaz, e ela joga sério. Compete do ponto de vista 100% amador, tá? Rompeu e veio com uma lesão de manguito no ombro direito e com uma baita epicondilite medial no lado, no mesmo cotovelo. Eu fiz o ácido hialurônico e ela topou super. E eu falei, vamos fazer o ácido e vamos ver como é que você vai evoluir, porque eu não quero operar essa epicondilite medial de jeito nenhum, não tem sentido, e teu ombro precisa ser operado, ponto final. E aí eu operei ela sábado, agora, 5 dias atrás. E ela veio no consultório uma semana antes para a gente conversar sobre a cirurgia, e ela tinha melhorado 70% da epicondilite medial com ácido. Aí eu falei, olha, tem uma brincadeira de médico, que é muito sábia, que é lei de Jacques, significa, já que estou aqui, entendeu? Não é do doutor Jacques, é já que estou aqui. A lei de Jacques funciona, cara. Tem muita cirurgia que eu tenho que fazer A, B e C, mas se eu fizer D, não está doendo, mas é profilático, né? É preventivo. Então eu falo, já estou lá, já está anestesiado, já estou com a câmera de vídeo dentro do ombro, vou fazer A, B, C e vou fazer D. E eu falo, eu já fiz muito isso em muitos médicos. Lei de Jacques, já que estou aqui. E eu falei para ela, olha, você melhorou 70% da tua epicondilite medial. Vou te operar em 5 dias. Já vai estar lá. Por que a gente não faz Você vai estar anestesiado. Por que a gente não faz um aspirado de medula óssea da cabeça do húmero aqui do ombro? Eu vou fazer um furinho de 3 milímetros para tirar. Uma agulha de biópsia. Tirei, apliquei e comecei a operar o ombro. Entendeu? Então, eu estou individualizando. Aí eu fiz um aspirado de medula óssea. No consultório, eu iria esperar mais um tempo, mais uns 2, 3 meses, mas eu falei, já que você vai ser operada, entendeu? Vamos aproveitar que você já estará anestesiada, eu vou operar seu ombro, deixa eu tirar um pouquinho de medula óssea, que é muito seguro, fiz um corte muito pequenininho. Tirei e eu acho que foi super legal. Então, assim, a gente individualiza para cada paciente. Interessante. Mas como que você... Qual critério você usa para individualizar, para saber, ó, esse aqui vai usar esse aqui vai usar esse? Eu acho que a pergunta é maravilhosa e a resposta, de novo, ela é muito objetiva. Muitas vezes só a fisioterapia começa, dá certo. Vamos dizer, eu estou com dor há 2 semanas. Eu moro pertinho aqui da clínica, tem fisioterapia, meu convênio cobre. Eu venho 2 vezes por semana, eu consigo sair de casa. Claro que vamos começar. Outra coisa é quem não consegue pegar um copo há 6 meses, Anderson. Ele está num outro grau de sofrimento e de cronicidade da queixa. Particularmente, eu não começo com o PRP, nem com o aspirado de medula óssea, eu começo com ácido, porque ele é muito eficaz, muito prático, e muitos convênios cobrem e muitos convênios não cobrem, né? Muitos pacientes pagam pelo particular, o que é muito legal de falar. Bom, eu vou falar um pouquinho só de um outro ponto, eu chego já. E aí depois, ó, não deu certo. Eu tive uma paciente assim, que... e aí eu tive alguns. Aí você
parte ou para o PRP ou para o BMAC. Eles dão resultados similares, né? Assim, já teve estudos que mostrou que o BMAC é um pouco superior. Então, assim, os estudos vão nascendo ou vão saindo nas revistas científicas, e a gente vai indo para cursos. Você sabe que eu vou para muitos cursos de atualização, e aí eu vou, a medicina vai evoluindo, e o que a gente vai entendendo de evidência médica nos congressos médicos e nas publicações médicas, a gente vai aplicando no dia a dia. A medicina sempre foi assim, e sempre será. Então, hoje é dia 15 Dia de... 15, Então, 15 vamos de lá. julho. Então, vamos lá. Quer dizer, o que vai ser para mim, Sérgio, até o final desse ano? O Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo vai acontecer de 27 a 29 de agosto. Então, eu vou aqui em São Paulo, né? Faz muitos anos que eu não vou, porque eu fico indo para o exterior, e me atualizando no exterior, mas eu vou agora, vão falar disso, indubitavelmente, e eu vou me atualizar de novo. E aí, isso vai ser 27, 28 e 29 de agosto. E aí, 40 dias depois, eu vou para o Panamá. Eu tenho a honra de ter sido convidado para dar aula no Congresso Panamenho de Ortopedia e Traumatologia. Vou falar de um monte de coisa de ombro, um monte de coisa de cotovelo. Vou dar quatro aulas. E aí depois vai ter aulas de, como é que fala? De medicina regenerativa, de ortobiológicos lá no Panamá. Então eu vou ter esse segundo semestre, tá legal para mim, porque daqui a 40 dias, né, eu vou estar no Congresso Brasileiro de Ombro e Cotovelo, 40 dias depois, ou 35, eu vou para o Panamá. E, cara, tem que ser assim o tempo inteiro, né? Quer dizer, eu acho que médico sempre tem que estar atualizado. E Sim. o Anderson, a medicina, você sabe que nos últimos 30 anos evoluiu mais do que toda a história da humanidade. Isso não é uma opinião. Você pode colocar no chat GPT que ele vai dizer isso aí. Talvez nos últimos 20, mas nos últimos 30 anos, fatalmente, o que a gente, de 96 para cá, que a gente evoluiu é muito mais do que toda a história da medicina, né? Então, isso é bom para os pacientes, total, cara, porque sem nenhum exagero, nós estamos, em algum grau, trocando cirurgias por injeções. Nós estamos, em algum nível, trocando cirurgias por injeções. O que é mais legal? Ser operado ou tomar uma infiltração? Na minha cabeça, tomar uma infiltração, entendeu? Quantos por cento dos pacientes preferem tomar uma infiltração e a ser operado? Vou falar de novo. Quantos pacientes preferem tomar uma infiltração a ser operado? Todos? Não. Certeza. Não. Não? Não. Quase todos. Quase todos. 99. Eu adoro dizer 99,9999. Vai pondo 9, mas eu não falei. Você falou um caso do paciente seu, né? Ela foi operada no dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro de 2020, porque ela queria engravidar a Stephanie, e eu falei, Stephanie, vamos tentar. Não, eu quero mais um filho, eu tô com 38 anos, eu quero agora, eu quero operar, porque eu li na internet. Aí eu falei, tá bom, é muito segura a cirurgia. Aí eu operei, e aí você pula de 20 de novembro de 2020, aí agora dia 12 ou 17 de outubro do ano passado, 2020, então 5 anos depois, eu operei o desembargador, que ele queria muito, e eu tentei convencê-lo, e se não tivesse indicação na literatura, eu jamais indicaria. Mas ele queria voltar rápido para a musculação, e ele disse, eu li na internet, e eu falei, é tudo verdade. Eu posso operar,
porque os outros vão demorar mais. Não, eu quero. Aí, como tinha indicação, não era a minha primeira indicação, mas era um método válido de tratamento. Eu falei, então vamos ir. Ele chama Luiz, ele tá feliz da vida. Mas assim, então são 2 pacientes que quiseram operar. Então, ó, 99,99999 0,00001 que quer operar, e se tiver indicação, eu opero. Mas a mensagem que fica é, estamos trocando, em muitos casos, cirurgias por injeções. Legal para o paciente. E sobre a fisioterapia, ela resolve, de fato, a epicondilite ou ela, assim, só por um tempo? Resolve para muitos casos, não resolve para muitos casos. Em geral, são alguns meses, e eu prefiro para casos mais leves e com menos tempo de evolução de doença, tá? É uma experiência minha de 22 anos de consultório. Mas, assim, você tem que entender, ó, eu vou falar uma coisa tão prática, eu fico contente de falar, tem que entender a personalidade da lesão. Quer dizer, o que é a personalidade da lesão, cara? Quem é o paciente, idade, sexo, ele trabalha aonde, como é que é a vida dele. Eu tenho pacientes que moram perto da minha clínica, eu tenho fisioterapia na clínica, eles fazem 2 ou 3 dias de home office por semana e eles conseguem fazer uma fisioterapia. Como eu tenho pacientes que acordam às 6 horas da manhã, tem uma fábrica, e ele chega na fábrica às 6h30 e ele sai da fábrica às 8h30. Eu tenho pacientes assim. E ele chega em casa às 9h30. Esse cara não vai fazer fisioterapia nunca. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que tentar adaptar as possibilidades de tratamento para a vida que ele tem. Alguns pacientes, assim, eu tive poucos, mas tive. Você tem um fisioterapeuta para me indicar para ir na minha fábrica, no meu trabalho? Tenho. Vai cobrar mais caro, vai ter que ter o deslocamento, é particular. Eu tive um paciente que eu operei o ombro, que ele tem uma fábrica lá na entrada da Imigrantes, né? Lá para, enfim, lá em Baixão, e super industrial, e ele disse não. E aí eu arrumei um fisioterapeuta ótimo e fez todo o pós-operatório na fábrica, cara. E Olha, ficou interessante. ótimo. Ficou super bom, super bom. Mas, assim, você adapta para a realidade médica e também para a realidade econômica desses tratamentos, entendeu? O ácido hialurônico, alguns convênios cobrem, outros não. Por enquanto, os outros métodos não são cobrados, os convênios não cobrem, mas eles baratearam muito nos últimos anos. Assim, hoje a coisa está economicamente mais acessível. Mais acessível. Isso se popularizou. Então, só para te falar, é uma tendência em toda a medicina, o barateamento dos tratamentos ao longo dos anos, em qualquer área da medicina, tá? E como fala, e a acessibilidade. Eu vou te fazer um comentário tão prático. Hoje em dia, você já escutou falar em gente operando a próstata, câncer de próstata, por cirurgia robótica? Já escutou? Tá. Sim. E ela é muito válida, porque ela aumenta muito a chance de não lesar o nervo peniano e o paciente conseguir manter uma ereção e ter vida sexual, sem precisar de nenhum outro dispositivo, por preservação do nervo peniano, que é fundamental para a ereção do homem. Cara, eu me lembro bem que alguns pacientes me falavam há 5 anos atrás, não, o convênio não cobre a robótica e é 20 mil. Tudo bem, escutei faz pouco tempo. Vou operar próstata com robótica, o convênio não cobre e é 5 mil. Olha como abaixou. Exatamente. Então, é um bom exemplo. A cirurgia robótica, a parte do robô, o convênio não cobre, mas o paciente, como fala,
ele paga menos. Isso está acontecendo com a medicina regenerativa, ortobiológicos, eles estão custando cada vez menos, ou seja, a acessibilidade aumenta a cada dia. Eu vou para as últimas 3 perguntas aqui. Vamos lá. Essa aqui também é interessante, ó. Eu posso continuar trabalhando normalmente durante o tratamento de epicondilite? Ou preciso me afastar? Meu querido, a resposta é muito fácil. Se você é alguém que trabalha com coisa muito pesada, você vai ter que parar por um tempo. Agora, se você trabalha em ambiente de escritório, o afastamento é zero. É zero. Interessante. É zero. Então, em geral, o dia oficial das minhas infiltrações é de sexta-feira, porque a pessoa tem o final de semana para descansar uns 2 dias, se doer um pouquinho, e na segunda-feira ela está de volta, tá? Mas Nossa. então assim, para a grande maioria dos meus pacientes não há afastamento, não há. Interessante. E quanto ao esporte, depois que a pessoa ela faz o tratamento ou a cirurgia, ela pode voltar a praticar o esporte? 100%. 100%. 100%. Não é uma epicondilite e não tira o paciente do esporte desde que bem tratada. Não é. Não é. É algo que o cara volta. O cara volta, o paciente volta, realmente é algo que ajuda muito. Não, então, entenda, existem outras situações, eu não vou nem dar exemplos, em que eu falo, olha, a única coisa que eu posso garantir é que seu ombro nunca mais vai ser o mesmo. E que o médico que falar que seu ombro vai ficar 100%, você tem que sair correndo. Já falei isso bastante no consultório. Eu vou fazer o melhor pelo seu ombro, mas não vai ficar 100% nunca mais. E, como muitas vezes, o paciente volta para o esporte. Agora, como fala, epicondilite, a chance da volta ao esporte é gigante. Gigante. Assim, muito alta, muito alta. Agora, a última pergunta aqui, você deve ouvir bastante. Na verdade, essa pergunta eu fiz para um doutor quando eu fui operar a vista, né? Aquela cirurgia a laser. Eu falei, doutor, a minha vista pode ser que volte depois o grau que eu tinha? Vamos lá. Ele falou, olha, eu não tenho uma bola de cristal, mas pode voltar. Ele respondeu para mim. E aí eu te pergunto, a epicondilite pode voltar no futuro, a dor? Resposta. A resposta é feliz. Bem tratada. Eu tenho uma bola de cristal, eu adoro usar essa metáfora no consultório. Eu não tenho, ninguém tem. Mas, estatisticamente, a chance de recidiva é muito baixa. Interessante. Muito. Mas, assim, muito, assim. Eu diria que não me preocupo com isso. Acho que bem tratado é uma coisa que, cara, eu não vejo os pacientes voltarem. Ainda bem. Ainda bem. Muito bom. Doutor Sérgio, então, deve ter muito mais perguntas, né? Eu peguei as principais que as pessoas fazem, você respondeu com muita clareza para nós aqui. Então, mais uma vez, a gente fica grato por esse conteúdo tão rico aqui para todo mundo que sofre com essa dor, Claro. pelo tratamento de infiltração, e acho que teve uma comunicação, uma abrangência muito grande sobre as dúvidas que as pessoas têm. Então, fica o meu agradecimento aqui por mais esse tempo aqui que você esteve à disposição para responder. E agora fale para mim, que é importante, né? As pessoas estão nos ouvindo aqui, como que te encontra, qual clínica você atende, fale um pouco mais para te encontrar, para fazer esse tratamento. Me encontrar é fácil, né? Veja, eu tento estar sempre ativo nas redes sociais, né? Então, o meu Instagram, eu acho que ele é muito cheio de conteúdo, né? O principal que eu uso é @drsergio.rovinski, entendeu? E tudo que vai para o meu Instagram é isso aí, é esse aí. Tudo que vai para o meu Instagram vai para o meu Facebook. Eu acho que vale a pena ir atrás do meu YouTube, que é o meu canal, né? Que é o meu projeto de educação, que chama Shoulder Planet, né?
Shoulder, Ombro e Planet, Planeta, que é o meu canal no YouTube, entendeu? Eu tenho muita live feita com o Anderson, falando muito, né? Eu tenho muita aula para médicos, eu tenho 60 aulas para médicos, né? Aí já tem aí uns meses que nós estamos trabalhando muito em conteúdo para paciente, entendeu? Sim, sim. E esse ponto. E eu estou no consultório, né? Estou no consultório, fico muito no consultório, né? Tem uma clínica que fica nas Perdizes, né? Na Rua Caiová, lá pertinho do metrô Vila Madalena, do número 2066 e o contato, né? O contato da minha clínica também está aí. Todos os contatos para me achar, você pega pelo site, você pega pelo Instagram, o WhatsApp da minha secretária tá lá bonitinho no Instagram, você passar o dedo, você clicar, já conversa com a Regina é super receptiva, e aí já dá todo o seguimento nessa história, entendeu? Muito bom, importante. Então, fica aqui mais uma vez nosso agradecimento e até uma próxima live para a gente conversar esses assuntos tão interessantes. Lembrando que o Dr. Sérgio Robinski, ele é especialista do cotovelo, como eu explico agora, e do ombro, ok? Sim. Então, Ombro, cotovelo, os problemas do antebraço, muitas vezes tem repercussões na mão, então eu também cuido de muitos pacientes com problema na mão e estamos no consultório absolutamente à disposição. Então tá bom. Muito obrigado, até mais. Com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Outro.